Você já começou o ano cheio de planos, metas ambiciosas, alinhou com toda a equipe e 3 meses depois está tudo parado porque faltou recurso? Você já contratou gente nova, prometeu crescimento, vendeu a visão da sua empresa e depois percebeu que não tinha estrutura para sustentar o que prometeu? Ou talvez você seja aquele líder que está sempre correndo atrás do próprio rabo, apagando incêndio, cobrindo buraco, é, segurando a operação nas costas, porque se você parar tudo desmorona. Você já olhou para o caixa da sua empresa e pensou, gente, como é que a gente prometeu isso sem ter base para entregar? Ou até na sua vida pessoal, você já aceitou mais do que conseguia aguentar? Mais projetos, mais compromissos, mais responsabilidades, até chegar num ponto que você não aguentava mais? Isso não é falta de planejamento, não é má gestão. É outro aspecto, né, da consciência bloqueada. O segundo aspecto da consciência é eu tenho. Vamos lá, vou fazer 5 perguntas para você, responde aí mentalmente ou escreve num papel. Você ou a sua empresa prometem mais do que conseguem entregar? Você vive cansado sem entender exatamente por quê, mesmo quando não fez tanto assim no dia? Sua empresa cresce em vendas, mas o caixa não acompanha ou a equipe não aguenta? Você tem dificuldade de dizer não e acaba aceitando mais do que consegue sustentar? Você começa projetos com empolgação, mas abandona no meio do caminho porque ficou pesado demais? Se você respondeu sim para 3 ou mais dessas perguntas, então o aspecto eu tenho está bloqueado em você. E isso tem um custo real. Esgotamento constante, burnout disfarçado de produtividade, promessas não cumpridas, perda de credibilidade, turnover alto, gente saindo e entrando da tua empresa o tempo inteiro, porque não sustenta o que vende. O teu crescimento é instável, você sobe rápido, cai mais rápido ainda. Deixa eu te mostrar, então, como isso funciona. No vídeo anterior, a gente falou do início da decisão, do eu sou. Hoje a pergunta muda. Eu tenho base para sustentar o que eu comecei? Porque decisão sem sustentação vira impulso. E impulso não constrói nada durável. O segundo aspecto da consciência é exatamente isso. Eu tenho. O eu tenho não é o que você acumulou, é o que você consegue sustentar. Quando a gente escuta eu tenho, a primeira associação costuma ser com coisas materiais. Dinheiro, bens, recursos, patrimônios. Só que isso é só uma camada totalmente superficial. Eu tenho não é o que você possui, é o que você consegue sustentar ao longo de um período. Então é tempo, energia, presença, compromisso, valores. Um exemplo prático. Uma pessoa pode ser um líder, um cargo de liderança, mas será que ela tem a presença para sustentar esse cargo? Uma empresa pode ser, né, bem vista no mercado, mas ela tem uma estrutura real para crescer? Uma pessoa pode ser um cônjuge, um namorado, mas será que ela tem maturidade para manter esse relacionamento saudável? Possuir é momentâneo, sustentar é estrutural. Os povos antigos, eles aprenderam uma lição muito dura, muito difícil. Ter coragem para plantar não bastava. Você não podia ter toda a vontade do mundo de começar e só se a terra não tivesse nutrientes, se não houvesse água por perto, se você não tivesse guardado semente suficiente,
e nem tivesse ferramentas para cultivar, você plantava e perdia tudo. O segundo aspecto da consciência não era mais decisão, era verificação. A terra aguenta? Tem água para sustentar todo esse ciclo? Guardamos grãos suficientes para não passar fome enquanto esperamos a colheita? Temos força e ferramentas para cuidar disso ao longo de meses? Então isso não era romantismo, era cálculo de sobrevivência. Quem ignorava essa fase, quem plantava sem verificar tudo isso, não durava. E a lição é bem clara aqui, né? Você não mede o seu potencial por aquilo que você consegue começar. Você mede pelo que você consegue manter. Em praticamente todas as culturas antigas, o segundo estágio da criação, nas religiões ou na mitologia, não está mais ligado ao céu ou ao fogo, né, que simbolizava o início. Ele está ligado à terra. A terra é o símbolo daquilo que sustenta o peso. Ela fornece os nutrientes, ela exige paciência, ela recompensa quem cuida com constância. Nada cresce no ar. E é exatamente por isso que o eu tenho, ou melhor, é o que o eu tenho representa. Não começar o que você não tem condição de sustentar. Eu tenho é o aspecto que transforma impulso em estrutura. Dentro desse aspecto, o perfil da pessoa tem um tipo muito específico. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez você seja assim. Essa pessoa ela valoriza estabilidade acima de novidade. Ela prefere construir devagar, mais sólido. Ela desconfia de promessas rápidas, não gosta de improviso constante e precisa sentir segurança antes de avançar. Ela se incomoda profundamente com desperdício de tempo, dinheiro, de energia. Ela tem uma relação forte com conforto, qualidade e prazer sensorial. É uma pessoa extremamente leal a pessoas, lugares, ela cria vínculos. Ela não quer ideia nova toda semana. Ela quer que algo funcione e permaneça. Quem tem raízes firmes não se move por qualquer vento. E aqui tem uma armadilha que é preciso tomar cuidado. Quando a sustentação virar apego. Existe um erro comum aqui. Confundir essa sustentação com apego, por exemplo. Nós vivemos numa cultura de pressa, de mudanças rápidas, que quer resultado rápido, quer mudanças para ontem, tudo para agora. O eu tenho vai contra essa lógica, porque ele diz algumas coisas não podem ser aceleradas. Tem coisas que precisam de tempo para se firmar. A árvore não cresce da noite para o dia, ela precisa ter primeiro as raízes profundas para depois os galhos subirem para o céu. Essa mesma lógica, obviamente, vale para relacionamentos, para carreira, para empresas, projetos, para saúde, para transformação pessoal. Se você pula a fase de enraizamento, qualquer vento te derruba. O problema surge quando esse aspecto vira medo, e aí ele paralisa os avanços. Então, aí a pessoa ela resiste a qualquer mudança, mesmo que seja uma mudança necessária. Ela segura demais, ela tem um controle exagerado sobre as coisas, ela não delega, porque ela não confia que os outros vão fazer do jeito que ela faz. Ela fica muito tempo presa no passado porque sempre funcionou assim. Então, o desafio do eu tenho é entender que ter raízes não significa estar preso. Esse aspecto na vida pessoal, quando ele está ativo, né, de forma saudável, você sabe os seus limites e respeita eles. Você constrói rotinas que te sustentam. Você cuida do corpo, da casa, da saúde, do conforto. Você é leal, mas não por obrigação, por escolha consciente. Só que quando você está bloqueado com esse aspecto, está inconsciente, você
aceita mais do que aguenta e depois reclama que está cansado. Você gasta mais energia do que repõe. Você sustenta relações só por hábito, não por responsabilidade. Você vive ansioso, controlando tudo, porque não confia que essa base aqui vai aguentar o que a gente tem pela frente. De fora parece resistência, só que por dentro é um instinto natural de preservação, só que mal calibrado. Na vida profissional, essa pessoa ela costuma ser extremamente ativo, né? Quando o aspecto está ativo, extremamente confiável. Ela sustenta projetos longos, ela consegue dar continuidade, garantir continuidade de projetos. Ela segura a operação enquanto todo mundo está sonhando. E ela não quer brilhar, ela não quer destaque. Ela quer que a coisa funcione. Só que ela sofre em ambientes que mudam de direção toda semana, prometem demais e não entregam de menos, e aí confunde velocidade com eficiência. Elas exigem performance sem dar sustentação, isso deixa a pessoa louca. Se o ambiente não tem base, essa pessoa ela adoece ou ela vai embora. Na empresa, no organismo da empresa, o eu tenho também tem um ponto muito crítico quando ele está inconsciente ou fragmentado. São as empresas que vendem mais do que conseguem entregar, crescem sem caixa, prometem cultura sem estrutura, criam metas sem recursos e exigem performance de todo mundo, mas não sustentam isso. O resultado, né, acaba sendo gente exausta, turnover altíssimo, processos capengas, lucro instável. Já uma empresa que desenvolve o aspecto do eu tenho e está bem integrado ao todo, elas crescem no ritmo certo, elas sabem dizer não, elas protegem o caixa e as pessoas e as suas energias. E ela constrói valor de longo prazo. Cria uma segurança psicológica real para eu ter um ambiente saudável. E geralmente não é aquela empresa mais barulhenta, elas são as que mais permanecem no mercado. E aí o eu tenho como pergunta organizacional se transforma no seguinte: o que a empresa sustenta de verdade? Não no discurso, na prática. O eu tenho no marketing, por exemplo, sem o aspecto ativo, eu tenho promessas exageradas, eu tenho campanhas que o time não sustenta internamente, eu tenho leads mal qualificados, eu tenho frustração interna, marketing promete, a operação não entrega, tento agradar todo mundo, não constrói memória de marca. Já com o eu tenho, o aspecto do eu tenho integrado, aí começa a surgir a clareza do que pode ser entregue, a comunicação começa a ficar alinhada à capacidade real, eu tenho menos volume e mais qualidade. E eu uso o marketing como sustentação da marca e não como compensação da marca. O marketing saudável não vende o que a empresa não tem. Marca forte não é o que aparece mais, é a que permanece mais. Sustentar algo de verdade tem custo. Abrir mão do imediatismo, dizer não para atalhos, manter consistência, suportar repetição, investir antes de colher. Por isso que muito líder não gosta muito desse aspecto, porque ele quer ver as coisas rápidas, né? Mas toda empresa saudável depende do aspecto do eu tenho. Começar é uma decisão. Sustentar é uma escolha diária. E nem todo mundo está disposto a fazer essa escolha. Mas aqui está o problema. Você pode ter a decisão, eu sou, e você pode ter a base, eu tenho. Mas se ninguém entende o que você está fazendo, nada anda na mesma direção.
Você já viu isso acontecer? Você tem uma ideia clara, você tem recurso, você tem equipe, só que cada um entende uma coisa diferente. Cada um puxou para um lado. Cada um executa do seu próprio jeito. E no final, parece que ninguém está falando a mesma língua. Esse é o próximo aspecto da consciência e talvez o mais subestimado e mais problemático dentro das empresas. No próximo vídeo, a gente entra no ponto onde decisões e recursos precisam virar entendimento compartilhado, onde a liderança deixa de ser ordem e passa a ser comunicação com contexto. Porque sem isso, mesmo com tudo na mão, nada vai andar junto. A gente se vê.